Daniel Mastral, um ex-satanista que foi encontrado morto e deixou muitas controvérsias e profecias. O escritor Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto no quintal de sua residência em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, no final do ano passado. Conhecido por suas palestras sobre espiritualidade e temas ocultos, ele dizia estar recebendo ameaças de membros da seita satânica que ele abandonou. Mastral baseava seu trabalho em sua experiência como ex-satanista. Autor de mais de uma dezena de livros, alguns best-sellers nacionais, ele também tinha um canal no YouTube com mais de 800 mil inscritos, onde publicava vídeos semanais sobre diversos temas. Após a morte do escritor, seu perfil no Instagram foi removido. Em entrevista concedida no dia 13 de maio ao podcast Achismos TV, Mastral chegou a dizer que estava sendo ameaçado de morte. Ele disse que as ameaças vinham de membros da seita satânica, a qual pertencia após sua saída, e a publicação do primeiro volume de Filho do Fogo. Eles não sabiam o que eu havia escrito, mas eu não contei nenhum segredo. Eu simplesmente disse que existem pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Nós fizemos uma espécie de acordo. Fiz amigos. Lá eu fiz um juramento. O escritor disse que, apesar do acordo, recentemente ele voltou a ser alvo de ameaças por causa dos vídeos que gravava e das entrevistas que voltou a dar sobre o assunto. Se você não calar a boca, a gente te silencia, eles disseram. Mas eu confio em Deus, afirmou ao humorista e apresentador Maurício Meirelles. Ameaçadas, ela sim, de alguma maneira... Sim, agora eu voltei a ser ameaçado, né? No começo, quando eu lancei o livro Filho do Fogo, eles me ameaçaram porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. Mas eu não contei nenhum segredo. Eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existe pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Eu achava que era uma coisa só nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tá. Então, aí ok, tive até um momento de perseguição, até o livro e tal, até chegar neles, né? E, enfim, aí fizemos uma espécie de acordo, né? Eu fiz um juramento, eu nunca vou contar, né? E eu fiz amigos lá dentro, é inevitável, você convive tantos anos, sim. Né? Então... Eles estão lá até hoje e tal. Muitos estão até hoje, né? Sua saída. No mesmo podcast, Mastral revela que resolveu sair da seita por se recusar a fazer o sacrifício de uma criança em troca de favores. E contou como foi exorcizado por um pastor evangélico após sua conturbada saída da seita. Então, aí, para você escalonar, o patamar máximo é o sumo sacerdote, né? É o cara mais poderoso da seita, vai? Então, tem mais poderes, alianças com entidades mais poderosas, mais controle, etc, né? Então, para chegar nesse patamar, você tem que fazer um ritual. É obrigado a fazer um tipo de ritual que eu nunca tinha feito, né? Eu só ouvia falar. Então, eles preparam muito a sua mente para isso. E esse ritual consistia em fazer um sacrifício humano, né? De uma criança. E assim, eu não consigo fazer mal nem para um gato. Como é que eu vou executar uma criança inocente, né? Eu não posso fazer isso, né? Nascido em São Paulo em 1967, Mastral sempre foi apaixonado por literatura e sonhava ser escritor desde criança. Em uma entrevista ao Estúdio Sim, em janeiro deste ano, Mastral relatou suas experiências com o ocultismo. Ele contou que fez parte de uma organização satânica dos 17 aos 26 anos, motivado por um desejo de entender o desconhecido. Após enviar uma carta para uma igreja satânica em São Francisco, Califórnia, ele foi aceito na organização após uma série de sabatinas e análises genealógicas e astrológicas. Em São Paulo, um representante da seita o convidou a frequentar uma escola de iniciados. Aceito na organização, Mastral aprendeu os princípios do satanismo e presenciou rituais de materialização de demônios. Após a saída da seita, ele lançou o primeiro livro da trilogia Filho do Fogo, em 1999, narrando sua experiência como ex-satanista. Convertido ao cristianismo, passou a realizar palestras sobre ocultismo e espiritualidade. Mastral escreveu 14 livros, alguns com sua primeira esposa, Isabela Mastral, que morreu em 2021
devido a um ataque cardíaco. O casal teve um filho, Mikhail, que se suicidou aos 15 anos após uma crise depressiva. Atualmente, o escritor estava casado com a terapeuta holística Dai Ueti. Os dois oficializaram a união em março de 2022, 9 meses após a morte de Isabela. Mas antes de sua morte, Daniel Mastral fez algumas previsões e declarações polêmicas. Entre elas, ele previu o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2024, afirmando que tudo estava planejado e que isso fazia parte de um contexto maior de mudanças globais, incluindo a criação de uma moeda única e um suposto grande reset geopolítico. Antes de morrer, Daniel Mastral previu o retorno de Trump ao poder. Além disso, em um áudio gravado 3 meses antes de falecer, Mastral alegou que havia satanistas infiltrados na política, no setor empresarial e até no meio científico. Segundo ele, essas figuras estariam envolvidas em práticas extremas, incluindo tráfico de órgãos e sequestro de crianças para a extração de adrenocromo, uma teoria conspiratória comum em certos círculos. Ele mencionou ainda que ex-presidentes dos Estados Unidos, como George W. Bush, fariam parte de sociedades secretas como o grupo Bilderberg e a Skull and Bones. Antes de morrer, Daniel Mastral apontou em áudio a presença de 2 satanistas na política. Deixe sua opinião nos comentários e siga o canal para mais conteúdos como este.